seja bem-vindo à segunda parte do Team Saúde e Bem-Estar. E desde já quero convidar o caro telespectador a interagir conosco através do 84-555-0055. E dando continuidade à nossa conversa, afinal, o tema central do Team Saúde de hoje está relacionado ao vírus da ébola, este que está a preocupar muito os moçambicanos. E quero também referenciar mais uma vez que a ébola ainda não afetou o nosso belo Moçambique e acredito eu que não vai afetar. E dando continuidade aqui à nossa conversa, gostava de saber quais são os outros parceiros ou instituições que estão envolvidos nesta preparação do país para enfrentar eventuais casos de ébola. Bem, esse comitê de coordenação da prontidão e resposta tem setores do governo, todos os setores do governo envolvidos, por exemplo, para esta questão da migração, do transporte, da polícia e, para além do próprio Ministério de Saúde, temos também o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, através do Centro Operativo de Emergências, e são instituições do governo. E depois temos os parceiros principais é a Organização Mundial de Saúde, o UNICEF, o Fundo para a Infância, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a USAID, e temos a Cruz Vermelha, temos a Associação Moçambicana de Saúde Pública e outros representantes Médicos Sem Fronteiras. Então, é um comitê de coordenação grande e tentamos puxar toda a gente que pode dar o seu contributo. E esse comitê tem esta função de coordenar e mobilizar recursos técnicos e recursos materiais e financeiros para esta nossa preparação para a resposta. Então, e cada um vai dando o seu contributo de acordo com a sua capacidade. E o comitê de coordenação é liderado pelo Ministério de Saúde. Okay. E esse tipo de ações também estão sendo replicadas a nível das províncias. Okay. O que é muito importante. Sim, isso que nós estamos a fazer aqui a nível nacional está sendo feito a nível das províncias, porque nós emitimos instruções para as direções provinciais para também se prepararem, porque se a coisa acontecer em Vilanculo, não é para transferir o caso suspeito para Maputo. Então, nós temos estado a criar essas condições e já a próxima semana vai começar a haver a formação dos trabalhadores de saúde e dos colegas do laboratório para toda esta complexa situação de colheita das amostras, como enviar, etc, etc. Mas nós temos esta capacidade atualmente para colher a amostra e acondicionar a amostra e depois enviar para a África do Sul. Felizmente, para Moçambique, este sítio onde os exames os testes laboratoriais são feitos, já tem uma longa história de colaboração conosco. Então, nós somos um país prioritário em termos das nossas amostras, se for o caso, serem rapidamente atendidas. E nós também, como eu dizia, temos estado a reforçar a nossa presença em alguma das fronteiras terrestres e identificamos aquelas que, de fato, representam o maior risco e temos estado a trabalhar. As fronteiras são muitas e a nossa capacidade não é tão elástica para uma presença em todas as fronteiras terrestres com o mesmo tipo de intensidade. Daí que as pessoas podem ir numa fronteira hoje não apanhar o trabalhador de saúde, não quer dizer que nós não estamos a dar atenção a isso também. Ok. É importante também questionar acerca dos hospitais que estão capacitados para atender eventuais casos de ébola. A nível de Moçambique, quantos hospitais ou quais são os hospitais que estão capacitados para poder isolar um paciente que contrai este vírus? Bem, o que nós determinamos foi de que a nível do país deveríamos identificar hospitais que nós chamamos de hospitais de referência, que seriam aqueles hospitais em que nós íamos preparar as condições para este efeito.
Então, a nível de todas as capitais provinciais, nós demos instruções às direções provinciais para identificar e preparar um sítio onde esses doentes poderão ser atendidos. E temos a informação de que todas as províncias avançaram em concreto nessa direção. Claramente que fazemos a preparação, algumas províncias estão mais avançadas, Doutor outras Francisco, menos. deixa-me só interromper, pois tenho indicação que temos um Mungoi em linha. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite. Então, Eu tenho a pergunta ao doutor aí. Eu uma vez que eu disse que a sintomas do vírus já é contagioso. bem, Mungoi, não conseguimos percebê-lo. Uma vez que eu disse, depois desse sintoma, manifestar sintomas, então o vírus é contagioso, né? Então, eu queria que nos deixasse com o conselho de como é que podemos transportar um doente na unidade sanitária. Bem, infelizmente, não conseguimos perceber o que o Mungoi está aqui a expor. Podia falar devagar? Essa é a dúvida seguinte. Por exemplo, quando disse o seguinte, depois do sintoma, só começar a sentir os meus sintomas, essa pessoa tem possibilidade de transmitir o vírus aos outros, né? Eu queria saber como é que podemos transportar um doente desse que já tem sintomas à unidade sanitária. Ok. Ok, Mungoi. E é tudo? É tudo. Mas caso outro, não vou para os outros. Muito obrigada. Bem, eu não consegui perceber muito bem o que o Mungoi estava aqui a dizer, mas o Dr. Francisco percebeu qual era a questão. Espero que do tenha Mungoi. percebido, porque nós aconselhamos de que, no caso de a pessoa ter sintomas que nós aqui referimos, a pessoa tem que procurar uma unidade sanitária. Então, penso que a pergunta do Sr. Mungoi é como que podem transportar esse indivíduo para o hospital. Claramente, com esses sintomas, é preciso transportar o indivíduo como íamos transportar, porque ainda não temos suspeita e nem temos confirmação que seja um caso de ébola. É preciso transportar como doente, não é assim, nas melhores condições possíveis, porque, e dependendo da gravidade, é preciso acondicionar bem o transporte, onde é possível usar a ambulância seria melhor, mas sabemos que nem sempre isso é possível, que é para assegurar que o indivíduo chegue de forma rápida. E não entrando em contato direto com este indivíduo, não é? Bem, enquanto não se confirmar como caso, é muito difícil nós dizermos não entrar em contato. Mas, como sempre se aconselha, quando nós lidamos com uma pessoa que está doente, com sintomas dessa natureza, nós sempre temos que tomar todo tipo de cuidado para não entrar em contato com as secreções que a pessoa está a eliminar. Naquilo que se diz, não é? De que até provas em contrário, pode ser, não é assim? Mas nós, saindo de casa, não temos tal capacidade de dizer que estamos perante um caso de ébola, senão será uma confusão total. Exato. Tenho mais uma vez que interrompê-lo, pois temos o Fernando em linha. Seja bem-vindo ao programa. Olá, boa noite. Boa noite. Sim, senhor Fernando. Sim, eu queria saber se esse vírus da ébola ainda temos nos postos administrativos. Sim. Queria saber se o vírus da ébola... Tem nos postos administrativos. Ok. E é tudo? Sim, não. Eu queria saber se há pessoas para socorrerem nos postos administrativos enquanto surgir. Ok. Obrigada, Fernando. Muito bem. Já respondendo à questão de Fernando. Bem, nós não temos, nesse momento, casos suspeitos ou casos confirmados desta doença no país. E isso inclui os postos administrativos. Exato. Mas compreendo a preocupação de como poderemos gerir uma situação que vai acontecer num posto administrativo. Claramente, como eu tinha dito, que o nosso Serviço Nacional de Saúde está e já identificou sítios para onde esse tipo de casos poderão ser
enviados para serem devidamente tratados. Mas também, infelizmente, eu não tenho aqui o mapa da ocorrência dessa doença nesses países afetados. O mapa é muito característico, em termos de... os casos não se espalham assim de forma muito fácil. Então, estão concentrados em algumas regiões. Então, isso também permite... Tudo isto porque os indivíduos tiveram contato entre eles, aí ia por perto. E isso também nos permite nos prepararmos melhor. Mas não há... A resposta que o Ministério de Saúde está a preparar é para todo o país, incluindo os postos administrativos. Quando, por infelicidade, a situação ocorrer, nós vamos dar resposta onde estiver o paciente. É nossa obrigação como o governo atender toda a população moçambicana. Muito bem. E tenho indicação que temos o Rui em linha. Seja bem-vindo ao programa. Está sim? Sim, Rui, conseguimos ouvi-lo. Qual é a sua preocupação? Sim, boa noite. Boa noite. Chamo Rui Xandu. Eu simplesmente queria ter uma informação. Se, através dos rios da África Central, é possível nós obtermos esse vírus aqui? Ou apanharmos? Não percebi a primeira parte. Nós temos rios que nascem na África Central, ou vêm da África do Norte. Então só queria saber, através dos rios, se não é possível nós estarmos contagiados. Ok. E é tudo? Diga? E é tudo? Sim, era só isso que eu queria saber. Muito obrigada. Iremos responder a sua questão de imediato. Tá, obrigado. Obrigada a nós. Dr. Francisco. Bem, quer dizer, o risco de transmissão existe, e por isso há estas recomendações emitidas pela Organização Mundial de Saúde para que todos os países preparem os seus planos de prontidão e resposta, porque o risco existe, mesmo que seja pequeno. Então, o que nós estamos a dizer é que há um risco, o risco é mínimo, mas existe. Então, significa que uma pessoa pode vir desses países, chegar aqui em Moçambique e transmitir a doença. Mas, claramente, o que nós estamos a fazer é tentar detectar de forma muito precoce situação desta natureza, através dessas medidas de vigilância que nós montamos nos pontos principais de entrada. Mas que é possível, é possível. É possível. Sim, sim. Ok. E falávamos aqui antes mesmo de começar a receber os telespectadores acerca dos hospitais especializados para poder atender eventuais casos de ébola. E quanto ao material? A nível de Moçambique, já temos um material adequado para este tipo de caso? Nós temos aqui, para esses casos, tem o chamado equipamento de proteção individual, que é um conjunto de... É um equipamento igual a este, não é assim? Ok. Sim. Pode é um equipamento igual a este, que podemos ver claramente de que o indivíduo fica completamente coberto da cabeça aos pés. Deixa-me só interromper, Dr. Francisco, pois tenho indicação que temos um telespectador. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Sim, boa noite. Eu tenho uma questão a colocar ao Diretor Nacional da Saúde Pública. Qual é o critério que está sendo usado a nível do Governo na publicação dos panfletos a nível das zonas urbanas da prevenção de doença? Porque assistimos a alguns cenários em que algumas pessoas baixam alguns dizeres ou panfletos de algumas instituições que não estejam ligadas à área de saúde e dizem que é uma medida preventiva de caráter geral. Será que o Diretor Nacional da Saúde Pública, o panfleto que tem, está sendo usado a nível
das instituições ou a nível das localidades para a medida preventiva, ou cada um é livre de tomar a iniciativa de baixar em websites qualquer panfleto que seja para uso nacional? Ok. E é tudo, Juma? É tudo. Por enquanto, essa é a única preocupação que nos acompanha. Antes de uma questão ligada à área da saúde, estava da opinião de ouvir o diretor nacional qual é a sua opinião e qual é o conselho que deixa para os cidadãos para evitarmos boatos de atos que não sejam reais na medida de prevenção do assunto. E muito obrigado. Ok, agradecemos nós. E iremos responder a sua questão de imediato. Dr. Francisco. Sim, muito obrigado. De fato, é um ponto bastante central daquilo que são as nossas ações. Aqui só gostaria de compartilhar que este material é responsabilidade do Ministério de Saúde com os outros setores do governo e os parceiros, produzir material que seja completo, verdadeiro e claro. Okay. Então, nós o que estamos a fazer, e já temos aprovado e já enviamos a gráfica, esses materiais que eu compartilhei aqui, e nós também já avançamos através de e-mail, enviar esses materiais para as províncias, para assegurar de que a mensagem que é passada para o público é a mesma. E esses materiais, claramente, têm o timbre do governo, através do Ministério de Saúde, e é o material oficial de informação que terá que ser usado nesses esforços a nível do país. Okay. Mas, claro que uma situação dessa natureza, há muita informação que anda por aí e as pessoas, devido à ansiedade, devido à preocupação, vão consultar esse material, mas gostaria de tranquilizar o Sr. Juma de que esse material vai estar disponível em vários formatos a nível do país e nós vamos distribuir esse material. Ok, e dando continuidade, antes mesmo de atendermos o Sr. Juma, não é? Falávamos aqui do equipamento utilizado, não é? Nos hospitais para poder prevenir esta doença. E dando continuidade. Sim, sim. Esse equipamento é o equipamento que tem que ser usado, não é assim? Que evita o contato entre essas tais secreções e o sangue com o trabalhador de saúde. Está totalmente coberto. Está totalmente coberto. Totalmente coberto. Agora, nós como país, como eu disse na primeira parte, já temos recursos para adquirir esse equipamento e devido a esta preocupação mundial, o fornecimento desse equipamento ficou afetado um pouco, porque todos os países estão a adquirir, mas nós... Isto para dizer que há uma pequena dificuldade de obter o equipamento. Sim, sim, mas já conseguimos essas batas, esse macacão que está aí, nós vamos conseguir já as primeiras 150 unidades, e essas 150 unidades, como se diz, são as unidades para os primeiros casos, se isso acontecer. E, para além deste equipamento, também há um conjunto de outros materiais que, felizmente, como eu disse, já temos recursos e estamos a fazer a procura desse material. No nosso contexto, o mais difícil é encontrar fornecedores locais, então algum desse material temos que trazer de fora do país. Mas, felizmente, temos recursos, já identificamos onde ir buscar o material e, nesses próximos dias, já vamos compartilhar até com os mídias esse material quando nos chegar nas nossas mãos. E se hoje surge um caso, claramente os trabalhadores de saúde já têm esta informação que é preciso tomar todo tipo de cuidado para evitar a questão da coisa. Então, há batas que têm sido usados, há os aventais que têm sido usados em condições do dia a dia, e nesse caso, uma duplicação da bata, um avental, uma duplicação de luvas, vai também ajudar a minimizar. Mas o Ministério de Saúde
está a condicionar esses equipamentos e está a condicionar os outros materiais para proteger os trabalhadores de saúde que precisam mesmo serem protegidos. Ok. E chegamos à reta final do Time Saúde e Bem-Estar de hoje. Gostava que desse, no âmbito geral, mandasse uma mensagem para o caro telespectador, em jeito de resumo, não é? Porque já não temos muito tempo, como pode prevenir-se da ébola? Bem, as medidas de prevenção da ébola têm a ver com evitar contato com secreções emitidas ou produzidas por um indivíduo doente ou secreções contidas em cadáver que morreu devido à ébola. Ébola, o vírus não é transmitido através do ar, por isso temos que salientar esta parte. Há que salientar isso, temos que tirar essa noção de que corremos o risco no chapa, ou corremos o risco quando falamos com a pessoa, mas por uma questão de medida de higiene individual, sabemos que lavar mão não é nada mau e é muito bom, não só prevenimos a ébola, mas também podemos prevenir outro tipo de doença. Então, é a coisa que toda a gente deveria fazer ou deve fazer, lavar as mãos com sabão, porque, claramente, as mãos são um veículo para passar a infecção de um indivíduo para outro. E que nós, como Ministério de Saúde, manteremos a população informada sobre qual é a situação de Moçambique cada dia. Claramente, podemos não ter a capacidade de fazer isso diariamente, mas já tomamos decisão de que teremos que, de tempo a tempo, vir aos órgãos de informação para dizer qual é o posicionamento em termos de casos ou não casos do país. E isso também queríamos assegurar a nossa população de que a população aqui no país de que é nossa responsabilidade passar essa informação e nós vamos passar. E só essa informação que pode ser considerada oficial. Ok. Sim. Ficaram aqui as últimas considerações do meu convidado, Dr. Francisco Mbofana, que é Diretor Nacional da Saúde Pública. Quero muito agradecer por ter aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Levamos assim também esta edição do Time Saúde e Bem-Estar num dia em que damos especial atenção à ébola. E sem mais, quero despedir-me do caro telespectador com promessa de voltar próxima semana no mesmo horário.